Oi gente, tudo bem? Eu sou a doutora Caroline Palheta, médica dermatologista, e hoje eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês sobre um tema que eu amo, que eu adoro, que é o preenchimento labial. Alguns pacientes às vezes têm um pouquinho de receio, um pouquinho de medo de fazer o preenchimento labial, e aí eu aproveitei hoje para a gente conversar um pouquinho e esclarecer todas as dúvidas para você não ter mais medo, se você tem vontade, desejo de fazer o preenchimento labial, para te explicar que não precisa ter esse medo. Existem duas causas principais dos pacientes terem receio ou medo de fazer o tratamento do preenchimento labial. O primeiro deles é alguns pacientes têm um pouco de medo da sensibilidade, da dor que pode acontecer ali durante o tratamento do preenchimento. Então, aqui não precisa ter esse medo, por quê? Quem me conhece, sabe tanto que eu sou sensível, sou molinha, então todo o cuidado que eu tenho, por exemplo, quando eu mesmo vou fazer todos os tratamentos, é o mesmo cuidado que eu tenho também com todos os nossos pacientes. Então, se você tem medo de sentir dor, não precisa. Por quê? Nós utilizamos um anestésico tópico bem forte para já reduzir ali a sensibilidade do paciente, e também rotineiramente a gente realiza o bloqueio anestésico antes de realizar o preenchimento labial. Sabe aquela anestesia que é como se fosse um pouquinho parecida com aquela anestesia de dentista? Então, é um pouco parecido com isso. Dessa forma, a gente garante com 4 picadinhas que o paciente não vá sentir, quando a gente for realizar realmente o preenchimento labial. Então, isso torna o procedimento muito mais confortável para o paciente, então ele não vai sentir na hora que a gente for realizar o preenchimento. A gente sabe que essa região do lábio é uma região muito sensível, eu sei porque já fiz preenchimento, então a gente toma todo esse cuidado para que o paciente tenha conforto na hora de realizar. Dessa forma, se você tem algum medo de fazer o preenchimento por causa do medo de sentir dor, então a partir de hoje você já sabe que não precisa mais ter esse medo. A segunda causa de medo dos pacientes na hora de pensar em realizar um tratamento de preenchimento labial é em relação ao resultado. Muitos pacientes têm receio de ficar com o lábio muito grande, ou com o lábio assim que fique um pouco artificial, ou que fique ali com bolinhas, ou que às vezes as pessoas percebam que ele fez ali um tratamento de preenchimento labial. Então, esse medo também você não precisa ter. Quem conhece nosso trabalho sabe que a gente preza muito pela naturalidade, então não precisa ter esse medo. É muito importante, quando a gente for fazer o tratamento do preenchimento, a gente escolher então a técnica adequada para realizar aquele tratamento, o tipo de produto, o tipo de preenchimento de ácido hialurônico também é muito importante. Então, normalmente a gente vai priorizar os tipos de ácido hialurônico mais leve, para a gente conseguir então um efeito de hidratação, fazer ali aquela correção que o paciente precisa, mas sempre respeitando a naturalidade. Uma outra coisa que é muito importante é quando o paciente tem uma perda de volume muito intensa e que às vezes ele precisa realmente ter um ganho de volume no lábio, normalmente a gente opta por fazer o tratamento em etapas. Isso faz muita diferença em relação à naturalidade do resultado. Por quê? Alguns pacientes vão precisar, por exemplo, de mais de 1 ml de ácido hialurônico no preenchimento labial. Mas é muito diferente a gente colocar 1 ml agora e, por exemplo, 1 ml daqui 6 meses, ou seja, em 2 momentos, ou colocar, por exemplo, 2 ml de uma vez só. Então, esse cuidado ele é essencial para a gente conseguir ter um resultado natural no tratamento do paciente. Então, se você tem medo de fazer preenchimento por receio de que não vai ficar natural, não precisa ter medo, porque aqui a gente vai respeitar a sua individualidade, a gente vai escolher então o tipo de produto, a quantidade, a técnica de acordo com a sua necessidade. Uma outra coisa também importante é que algumas pessoas acham que todo tratamento de lábio é só para aumentar volume, e não é bem assim. No embelezamento labial, a gente pode melhorar diversos aspectos além da questão do volume. Então eu vou citar alguns para vocês. A gente pode melhorar aquele código de barras, que são aquelas ruguinhas cricrilhadas que vão querendo quebrar a região ao redor do lábio. A gente pode melhorar e reforçar, por exemplo, o filtro, o arquinho do cupido, para a gente dar um embelezamento para o lábio. A gente pode melhorar a projeção e a altura do lábio. Algumas pessoas têm uma tendência no processo de envelhecimento de fechar esse cantinho aqui do lábio, então a gente consegue dar essa leve abertura nessa região. A gente consegue também melhorar o suporte desse cantinho aqui que vai querendo ficar triste ao longo do processo de envelhecimento. Então, são muitos aspectos que a gente pode melhorar além da questão do volume. Isso tudo vai depender da anatomia do paciente, da necessidade do paciente, da técnica utilizada e também do senso
senso estético do profissional que vai realizar ali aquele tratamento. A gente preza muito pela naturalidade, então se você tem aquele sonho, aquele desejo de realizar o preenchimento labial, não precisa ter mais medo, nem pela dor e nem pelo resultado, porque a gente vai sempre buscar o resultado mais natural. Se você gostou desse conteúdo, achou que ele é relevante, você pode então curtir ou compartilhar para aquela sua amiga ali que tem ali aquele sonho de realizar preenchimento labial e até hoje não fez porque tem um pouquinho de medo.